Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Eu sou a advogada Rafaela Karen, faço parte da equipe Januária Advocacia e hoje está aqui ao meu lado o advogado Aristeu Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dependendo do horário em que vocês estiverem ouvindo esse podcast, né? É isso mesmo, pessoal. Você que está aí no carro, no chuveiro ou ainda está deitado, vamos se atentar aí a esse podcast, que o assunto que nós vamos falar hoje é de extrema importância para você militar. O que nós vamos conversar hoje a respeito? Da compensação pecuniária. O que é essa compensação pecuniária para que vocês possam compreender? Ela é a pecúnia que o militar recebe quando é excluído das fileiras militares. Ele está previsto na Lei 7.963 de 1989, não é mesmo, doutor Aristeu? Sim, isso mesmo. Então, ela é devida ao oficial ou praça licenciado ex officio por término de prorrogação de tempo de serviço prestado às Forças Armadas. Então, ela é uma forma de recompensar os serviços prestados pelo militar. O que é importante ressaltar aqui, doutor Aristeu? Que esses requisitos, eles são cumulativos, né? Então, é importante que o militar, na hora que é licenciado, ele verifique a forma em que foi publicado o seu licenciamento, a fim de identificar se ele fará jus ou não a essa compensação pecuniária, não é mesmo? Sim. E continuando o que a doutora Rafaela estava falando, aí vocês devem estar perguntando qual que é o valor da respectiva compensação. A compensação pecuniária ela é equivalente a uma remuneração mensal por ano de efetivo serviço militar prestado, tornando-se como base de cálculo o valor da remuneração correspondente ao posto ou à graduação, na data do pagamento da referida compensação. E em relação à controvérsia acerca da compensação pecuniária, eu estava aqui comentando com a doutora Rafaela que o que acontece? Vem ocorrendo que, após o militar ser reintegrado judicialmente, a administração militar tem instaurado sindicâncias a fim de verificar se houve ou não o recebimento do direito remuneratório à época do licenciamento e se, após essa reintegração judicial, se houve a respectiva devolução. Então, pessoal, como o doutor Aristeu está falando para vocês, é importante, né, se atentarem nesse detalhe. Qual que é a maior controvérsia? Quem são o alvo, né? São esses militares que ingressaram com ação judicial, né, doutor Aristeu? E que foram reintegrados judicialmente. E aí a administração agora está analisando, né, esse direito que o militar recebeu quando foi licenciado pela administração, se é devido à devolução ou não, não é isso, doutor Aristeu? Sim. E após a conclusão da sindicância, no sentido de que deve o militar restituir o valor recebido anteriormente, a administração de cada organização militar tem passado a descontar dos vencimentos do militar parcelas de valor muito alto. Importância essa que faz muita falta no orçamento familiar do militar, uma vez que ele tem despesas altas com tratamento médico, né, doutora Rafaela? Isso mesmo, doutor Aristeu. A gente tem observado que esse desconto tem sido totalmente desproporcional, né? Sim. Que não tem sido feita uma análise do valor em que, de fato, o militar recebe para que eles cheguem num valor exato de desconto. O desconto tem sido totalmente desproporcional ao valor que ele recebe, ficando um valor mínimo, né? Exatamente. Líquido. E o militar, ele depende desses proventos para prover com a subsistência própria, de sua família, né? É isso mesmo, doutor Aristeu. E nesse momento, né, em que o militar ele é surpreendido pela sindicância que foi instaurada, qual que deve ser o posicionamento dele? Então, é importante ressaltar que o primeiro ato é que o militar procure um advogado de sua confiança para que acompanhe ele durante o processo administrativo, para que mantenham salvaguardados o seu direito ao contraditório e ampla defesa, que são imprescindíveis, né, doutor Aristeu? São princípios constitucionais, né? É isso mesmo, pessoal. Então, assim, vocês estão vendo a importância, né, que esses direitos sejam respeitados pela administração. Então, assim, apesar de saber, né, que na sindicância a representação por meio de advogado ela é facultativa. O que é isso? O militar ele não é obrigado, doutor Aristeu, a estar representado durante o processo administrativo. No entanto, para que os seus direitos sejam respeitados, no termos da lei, a presença de um profissional especializado fará toda a diferença, não é mesmo? Sim, essencial a presença de um advogado já nesse primeiro momento. E então você, militar, deve estar perguntando, esse desconto no contra-cheque do militar é ilegal? A resposta é que, na maioria das vezes, sim. Porque uma vez que o militar recebeu a compensação de boa-fé,
a qual tem caráter alimentar e lhe era devido de direito na época do licenciamento, não tem que se falar em desconto ou em devolução, né, doutora Rafaela? É isso mesmo, doutora Esteu. Então, assim, você falou um ponto aí chave muito importante, que eram devidos na época do licenciamento. Então, ele recebeu um direito que ele preencheu os requisitos, né? Exatamente. E agora vem a administração, né, falar dessa devolução por meio de processo administrativo. Esse momento está correto? De requerer essa devolução por meio de processo administrativo? Não, o momento correto para a União questionar a legalidade ou a ilegalidade do pagamento da compensação pecuniária é na contestação da ação de nulidade de licenciamento, ao apresentar a sua defesa, ou ainda propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, que deveria ter sido proposta nesse momento. Certo. Caso a União não faça, ocorre a preclusão do direito, ou seja, ela perde a oportunidade e o prazo de requerer o que ela entende que é de direito na ação judicial. Olha aí, pessoal, isso é um ponto muito importante. Se atentem nesse detalhe que o doutor Eliseu acabou de passar para vocês. Cabendo ressaltar que o militar recebeu essa compensação de boa-fé, né? E então não é certo realizar tal cobrança por meio de sindicância, porque, não havendo autorização judicial para a administração militar promover qualquer desconto no contra-cheque, não pode ela conferir efeitos a uma decisão judicial que ela não tenha feito. Obviamente, né, doutor Eliseu? Até porque esse ato, né, que o militar foi reintegrado foi mediante uma decisão judicial. Né? O militar ele teve que procurar o meio judicial para que fosse o seu direito resguardado e ele tivesse o direito a ser reintegrado. Então, se a administração entende que ela tem algum direito, ela deve agir da mesma forma, não é isso? Sim. Então, pessoal, além do mais, né, doutor Eliseu, geralmente essas cobranças da compensação pecuniária devido ao prazo, né, que aquele militar foi reintegrado, ela já pode ter ocorrido a decadência. O que é isso? É que o prazo para que a administração pública reveja o ato de pagamento da compensação pecuniária, ele já decaiu. Em outras palavras, o prazo que a administração tem para anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários acaba, gente, em 5 anos. Contados de quando? Contados da data em que os atos foram praticados, né? Nada mais justo, né, doutor Esteu? Então, a partir de quando que vai iniciar a contagem? A partir de quando o militar ele recebeu a compensação pecuniária, né, doutor Esteu? Sim. Então, e o que nós estamos vendo, né, observando e vivenciando muito aí na prática? É que militares que receberam a compensação pecuniária há mais de 5 ou até mesmo 10 anos, doutor Eliseu, sendo cobrados indevidamente. O que é um verdadeiro absurdo, né? Com certeza. Então, por isso que é importante o quê? Ressaltar a importância desses militares estarem assessorados por um profissional especializado, que fará toda a diferença, não é, doutor Eliseu? Então, você, militar, que se encontra nessa situação, ou seja, notificado para responder à sindicância acerca da devolução desses valores da compensação pecuniária, procure imediatamente um advogado especialista para que possa lhe auxiliar, não é isso? Essencial. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse podcast que eu e o doutor Eliseu preparou para você, né, em específico militar, referente à compensação pecuniária, tendo em vista que é um tema de muita relevância e que tem trazido aí, né, um ônus muito grande para os militares, né? Sim, então é importante ressaltar que você, militar, que tem alguma dúvida em relação a esse assunto, procure um profissional especializado na área. É isso mesmo, pessoal. Então, agradeço pela audiência de todos. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, né? E até o próximo. Até o próximo podcast.